Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 9. O mistério da unidade revelado. Prezados irmãos e irmãs, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Outra vez estamos juntos, agora para estudarmos a lição de número 9, o mistério da unidade revelado. Trata-se do capítulo 3 da Epístola aos Efésios, versículos de 1 a 13, quando o apóstolo Paulo escreve aos seus leitores que o mistério que esteve oculto noutros séculos agora foi revelado aos apóstolos e aos profetas. A lição se divide, como de praxe, em 3 pontos: o mistério oculto no Antigo Testamento, o ponto 2, o mistério revelado no Novo Testamento, e o ponto 3, o mistério pré-estabelecido por Deus. Iniciamos com o conceito de mistério. Mistério é uma palavra grega que significa segredo ou doutrina secreta. Inclui algo que esteve oculto por um determinado período de tempo e que agora foi revelado. É importante aqui, prezado professor, enfatizar com os nossos alunos que o mistério, nesse aspecto, nesse sentido, não se trata de religião de mistério, não se trata de iniciação, como, por exemplo, acontecia no gnosticismo e outras seitas, em que a revelação, a iniciação era restrita a apenas um grupo. Aqui, embora o mistério tenha sido revelado a um grupo, apóstolos e profetas, a revelação desse mistério foi para todos. A partir do apóstolo e dos demais apóstolos e profetas, esse mistério foi divulgado, anunciado para todos. Nas religiões de mistério é diferente, o mistério é só aquele pequeno grupo, aquele seleto grupo que conhece o mistério. No caso da religião cristã, não. Deus revelou aos apóstolos e aos profetas e ordenou que eles divulgassem isso para todos. Essa é uma diferença crucial que precisa ser destacada entre os nossos alunos. Um outro ponto importante a destacar é que esse mistério esteve desconhecido no Antigo Testamento, sob uma determinada ótica. Por exemplo, o versículo de número 5 do capítulo 3, Paulo vai dizer assim: o qual, o mistério, noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens como agora. Tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então, eu quero lhe chamar a atenção para o uso desse advérbio. Noutros séculos não foi revelado como agora. Isso quer dizer, então, que nos outros séculos o mistério não estava totalmente oculto, não era desconhecido plenamente. Porque o mistério aqui, em modos gerais, é a igreja. É a união de judeus e gentios formando a igreja. E como já disse em outras lições, os profetas do Antigo Testamento por várias vezes falaram da bênção de Deus que se estendia também aos gentios. O que esses profetas do Antigo Testamento não sabiam e não entendiam e não compreendiam é como que Deus faria isso. E no Novo Testamento Deus deixa claro como que Deus iria fazer isso. Como Deus iria formar a igreja? Juntando judeus e gentios, reconciliando esses povos, fazendo um único povo por meio da paz, por meio da cruz de Cristo. Algo impensável para os profetas da Antiga Aliança. E é sobre esse aspecto que o apóstolo Paulo diz que, noutros séculos, o mistério esteve oculto, não tendo sido revelado como foi agora. Agora está claramente, então, revelado aos apóstolos, desvendado por meio do Espírito Santo também aos profetas.
esses profetas do Novo Testamento tiveram a percepção dessa verdade e também os apóstolos, Paulo e os demais. Na lição, então, no ponto 2, esse aspecto é destacado mais claramente. Revelado aos apóstolos e profetas. Aqui, tanto no capítulo 3 de Efésios, como em demais textos paulinos, o apóstolo Paulo faz questão de destacar que o ministério dele não foi dado por homens. Já comentamos isso também em outras lições. Paulo insiste em deixar isso claro. Ele não é apóstolo por vontade humana, ele não foi selecionado para o ministério por indicação dos homens, ele foi escolhido diretamente por Deus. E essa revelação do mistério oculto foi dado a Paulo também por obra do Espírito Santo. E nós precisamos fazer aqui um parênteses, porque hoje nós temos uma busca incessante pelo conhecimento, o que é muito bom, é de extrema e relevada importância, a busca teológica e acadêmica, a interpretação bíblica por meios hermenêuticos e exegéticos, isso tudo é salutar, mas nós, os cristãos, precisamos entender que ainda Deus fala conosco, que Deus ainda revela a sua vontade para conosco por meio do Espírito Santo. Nossos líderes, nossos pais na fé, tantas vezes tiveram essa revelação lendo a Bíblia, sem terem conhecimento acadêmico algum. A revelação do entendimento daquela doutrina ficou muito claro para eles por obra do Espírito Santo. E nós não estamos aqui com essa fala, em hipótese alguma, querendo incentivar o fanatismo e a desconstrução da teologia, como muitos fazem. Não é isso. Nós estamos apenas dizendo que o mistério oculto foi revelado ao apóstolo Paulo, aos demais apóstolos e aos profetas, não pelo conhecimento acadêmico, mas por obra do Espírito Santo. E isso significa dizer que Deus ainda fala conosco. Não há mistério oculto a ser revelado mais, porque tudo já foi revelado. Cristo é a pedra angular, o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas, como estudamos na lição anterior. Mas enfatizar que os cristãos precisam ter o auxílio do Espírito Santo, mesmo estudando teologia, mesmo tendo conhecimento acadêmico, mesmo usando todas as regras da hermenêutica e todas as armas disponíveis da exegese, nós precisamos ainda da orientação do Espírito Santo de Deus para a perfeita compreensão da vontade de Deus na nossa vida. É essa a ênfase que queria fazer. Bem, continuando, voltando a esse aspecto, então, os apóstolos receberam essa revelação diretamente do Espírito Santo e também os demais profetas. E o apóstolo Paulo faz questão de fazer o destaque em relação a este assunto. Por exemplo, no versículo aqui do capítulo 3, o versículo de número 3, ele diz assim: como me foi este mistério manifestado pela revelação. E que mistério é esse? Ele diz no verso 6, a saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. Portanto, enfatizamos que a revelação dada ao apóstolo Paulo foi por obra do Espírito Santo. E qual foi essa revelação? Qual é esse mistério oculto? É a formação da igreja. Deus, no seu eterno projeto, definiu que judeus e gentios seriam reconciliados pela cruz de Cristo e formariam um povo só, a igreja. E esse é o mistério oculto que o Antigo Testamento esteve sem conhecê-lo na sua profundidade. Ainda aqui na revista,
nós tratamos no ponto 2 que esse mistério pré-estabelecido por Deus fazia parte do eterno propósito em Cristo para ser revelado em tempo oportuno. O que significa dizer que Deus é soberano e sempre esteve no controle de todas as coisas. No tempo certo, na hora adequada, então Cristo veio ao mundo e o plano da redenção foi executado. O Pai idealizou esse plano, o Filho cumpriu esse plano e o Espírito Santo foi enviado para dar continuidade a esse plano. Esse plano, então, foi divinamente pré-estabelecido. Portanto, Deus não foi surpreendido, como já afirmamos aqui em lições anteriores. Quando Adão e Eva pecaram lá no Éden, Deus não foi tomado de surpresa. Deus soube de antemão que tudo isso haveria de acontecer e lá na eternidade Ele projetou, Ele planejou a igreja. E a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, quando trata aqui sobre a igreja, no capítulo de número 11, sobre a eleição da igreja, a declaração diz o seguinte: Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. O Senhor estabeleceu um plano de salvação para toda a humanidade. Então, lembre aos nossos alunos, querido professor, prezada professora, de que Paulo vem revelando esse mistério, desvendando este mistério paulatinamente na Epístola aos Efésios. Ele diz lá no capítulo 1 que Deus, na eternidade, nos elegeu em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis e nos predestinou para sermos filhos por adoção, que por meio da cruz de Cristo nós encontramos a redenção e que, regenerados em Cristo, recebemos o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Então, o Pai idealizou o plano da salvação, Cristo executou e o Espírito Santo dá continuidade. O Espírito Santo é o selo, é a garantia da nossa salvação. Na sequência, Paulo vai dizer que isto aconteceu estando nós ainda mortos em ofensas e pecados, que no tempo passado andávamos segundo o curso do mundo, que no tempo passado estávamos influenciados pelo maligno, que no tempo passado andávamos satisfazendo os desejos de nossa carne, mas Deus, pela sua riquíssima misericórdia, pelo muito que nos amou, por meio da graça, o favor imerecido, mediante a fé em Cristo Jesus, nos salvou, sem que nós tivéssemos mérito algum. E agora, sendo salvos, Ele nos deu da sua graça, do seu favor, do seu perdão, para que nós fôssemos uma nova criatura e passássemos a andar em novidade de vida, praticando boas obras. Paulo relembra que no passado éramos gentios, que éramos incircuncisos, que não fazíamos parte do concerto, que não estávamos inseridos nas alianças, que não tínhamos esperança, que estávamos sem Deus no mundo, mas que desde a eternidade Deus já havia projetado reconciliar os judeus, aliás, os gentios. Os que estavam longe passariam a estar perto, os que eram forrasteiros passariam a ser cidadãos dos céus. E isto é um privilégio. Paulo ora e intercede diante de Deus para que os cristãos tenham a mente iluminada e possam compreender essas dádivas tão especiais. E ele continua dizendo então que em Cristo a inimizade entre judeus e gentios foi apaziguada e agora fomos reconciliados, somos um novo povo, a igreja como um edifício, estamos em crescimento, Cristo é a pedra principal de esquina, a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas é o fundamento desta igreja que está em crescimento, que está em ascensão, e esta igreja é um mistério oculto que esteve escondido, que esteve obscuro no Antigo Testamento e que agora é revelado ao apóstolo Paulo, demais apóstolos e profetas na nova aliança. E isto, amados irmãos, é maravilhoso.
Concluo então, lembrando que essas insondáveis riquezas de Cristo, quer dizer, que o depósito de bênçãos que Deus tem para oferecer à igreja são muitos, são insondáveis. As riquezas são da mente humana inconcebíveis. Uma certa ocasião, Paulo escreveu sobre isso. Ele disse: olha, eu conheço um homem que foi arrebatado até o terceiro céu, se fora do corpo não sei, mas ele viu coisas inefáveis, de que não se pode contar, do que não se pode falar. E ele disse: o que eu posso assegurar é o seguinte: aquilo que o homem não pensou, aquilo que não passou pelo seu coração, é o que Deus tem preparado para aqueles que os amam. Então, que Deus nos abençoe. O mistério revelado é de que nós, eu e você, fazemos parte da Igreja de Cristo. Deus nos abençoe. Um abraço. Paz do Senhor. CPAD, a editora da Escola Dominical.